oitava prova do Nacional de Rallys ficou marcada pela monotonia e falta de competitividade. O resultado final do Rally de São Miguel começou a delinear-se demasiado cedo e a verdade é que só devido a algumas desistências é que as classificações se foram alterando. Carlos Bica e Fernando Prata conseguiram logo no primeiro troço ganhar alguma vantagem sobre os outros concorrentes. Sem poderem contar com a oposição de Joaquim Santos, impedido de alinhar à partida devido a um acidente ocorrido no dia anterior, restava-lhes apenas José Miguel Leite Faria como principal opositor na luta pelo grupo de turismo. No entanto, o piloto do Sierra não conseguiu dar réplica ao andamento dos campeões nacionais. O facto de continuarem a não dispor de um carro com tração integral e dadas as características da prova açoriana, terá sem dúvida contribuído para que José Miguel e Luís Lisboa não fossem além do segundo lugar no final da primeira etapa. E mesmo esta posição deveu-se principalmente ao atraso sofrido por António Coutinho no último troço do primeiro dia. Quando dispunha de 47 segundos de vantagem sobre José Miguel, partiu-se-lhe a ponte traseira do Sierra e com o tempo perdido na assistência, o piloto de Marco de Canaveses também perdeu o segundo lugar. Coutinho manteve, no entanto, a liderança do agrupamento de produção, seguido pela dupla Fernando Pérez-Ricardo Caldeira. Carlos Carvalho, que não pôde dispor do habitual Mitsubishi Galant VR4, utilizou então um Lancia Integrale para disputar este rally e terminou a primeira etapa no quinto posto da classificação geral. Na sexta posição estava a primeira equipa regional, Rui Ferreira-Carlos Cassis, num Peugeot 309 GTI. Esta dupla herdou a liderança da classificação para pilotos locais depois do abandono de Horácio Franco, provocado pelo sobreaquecimento do motor do seu Lancia Integrale. No total, foram 14 os concorrentes que se viram obrigados a desistir durante esta primeira etapa. A dureza dos troços é uma das características do Rally de São Miguel, sendo a principal causa dos muitos abandonos. José Carlos Macedo terminou a primeira etapa no 7º lugar, mas no recomeço da prova, sábado de manhã, abandonou com a transmissão do Citroën partida, o mesmo acontecendo a Ramiro Fernandes, vítima de problemas elétricos no seu Lancia Delta 4WD. Quem certamente não se queixava de quaisquer problemas era Carlos Bica. À partida para a derradeira etapa, já tinha uma vantagem superior a 4 minutos sobre o segundo classificado. Do total de 28 classificativas que compunham o Rally de São Miguel, Bica e Fernando Prata foram os mais rápidos, em 25. Uma superioridade incontestável da dupla da Duriforte, que na prova organizada pelo Grupo Desportivo e Comercial, revalidou pela quarta vez o título de campeã nacional. Para José Miguel e Luís Lisboa, o rally acabou após 4 troços da segunda etapa. Depois de terem ficado sem a direção assistida do Sierra, foi o sobreaquecimento do motor que ditou o abandono. Com esta desistência e depois do interregno de 3 provas, o balanço de José Miguel para esta época não é com certeza muito positivo. Pelo contrário, para António Coutinho e Cândido Júnior, este rally foi bastante profícuo. Herdaram o segundo lugar da classificação geral, mantiveram-se sempre na liderança do agrupamento de produção e ainda foram os mais rápidos em 2 dos troços da prova açoriana. Quando ainda faltavam cumprir 16 troços até ao fim do rally, já as 5 primeiras posições estavam completamente definidas e não mais se viriam a alterar. Fernando Pérez e Ricardo Caldeira, num Sierra Cosworth 4x4, eram terceiros da geral e segundos do agrupamento de produção. Carlos Carvalho e José Alves mantiveram-se no 4º posto, sem conseguirem bater os tempos obtidos por Coutinho e Pérez. Tampouco lhes convinha forçarem o andamento, já que o objetivo era evitarem a desistência para poderem terminar a prova e amealhar mais alguns pontos para o campeonato. Rui Ferreira e Carlos Cassis, num Peugeot 309 GTI, eram quintos da geral e os primeiros de entre os concorrentes regionais. Também para o piloto açoriano, este era um lugar a defender, já que sendo esta a prova mais importante do calendário insular, os pontos que lhe fossem atribuídos permitir-lhe-iam ascender ao primeiro lugar do campeonato dos Açores. Para além do mais, o seu mais direto adversário, Joaquim do Carmo, queixava-se de problemas com a embreagem do seu Renault 11 Turbo e que viriam a forçá-lo ao abandono quando faltavam apenas 5 troços para o final. Costa Azevedo e José Rocha, também num Renault 11 Turbo, terminaram o rally no 6º posto. Esta dupla manteve-se sempre no lote dos 10 primeiros e tentou, durante a segunda etapa, destornar Joaquim do Carmo, mas tal acabou por não ser necessário, vindo a beneficiar da desistência do piloto terceirense. Pedro Sena e António Guerra levaram o Peugeot 205 GTI até à 7ª posição no final da prova. Enquanto que em 8º lugar se classificaram Paulo Monteiro e Miguel Ramalho num lance integral de 16 válvulas.
Carlos e Miguel Morna, também num lance integral, chegaram a Ponta Delgada no fim do rally, no 9º posto. E a fechar o top 10 classificaram-se Fernando Amaral e Fernando Botelho, que lograram levar até ao fim o pequeno Opel Corsa SR. Esta equipa conseguiu assim fazer parte do restrito lote de concorrentes que foram capazes de terminar a prova micaelense. Das 42 equipas que alinharam à partida, somente 15 completaram um total de 28 classificativas, desta que para alguns foi a mais dura edição do Rally de São Miguel. O Grupo Desportivo e Comercial espera agora uma resposta da Federação Internacional do Desporto Automóvel com vista à sua pretensão de incluir a prova no Campeonato Europeu da modalidade. Para António Coutinho e Cândido Júnior, esta terceira prova, com o Sierra Cosworth 4x4, permitiu-lhes obter o segundo lugar da geral e ganhar o agrupamento de produção, que aliás dominaram desde a primeira classificativa. E em relação aos vencedores, Carlos Bica e Fernando Prata também foram os líderes durante toda a prova. A vitória em São Miguel deu-lhes o 4º título consecutivo de campeões nacionais de ralis e se a oposição não esteve à altura dos acontecimentos, a verdade é que este é um sceptro bem merecido. O nosso objetivo era o Tetra e dissemos sempre desde o princípio, nunca só o Santos é que tinha sido o tri, nós também já conseguimos o tri, já que não conseguimos chegar às vitórias, que o Santos tem muitas vitórias no Nacional, pelo menos queríamos ficar com alguma coisa, algum marco, e o marco foi este de conseguirmos o Tetra. Olha, para nós foi muito bom, foi o nosso terceiro rally com o carro e era para já imprevisível, os troços eram bastante duros, era um rally longo e nós gostávamos de ver até que ponto o carro ia aguentar este traçado. Correu tudo bem, tivemos só um problema ontem com a ponte traseira, foi substituída num trabalho fantástico que os mecânicos me fizeram num tempo de 15 minutos mudar uma ponte traseira e pronto, correu tudo bem, chegámos cá em primeira produção, era o nosso objetivo, conseguimos isso. Carlos Bica lidera o campeonato com um total de 1.477 pontos. Fernando Pérez é o segundo e também o comandante do agrupamento de produção.